Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você vai escutar esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 18ª vez. Ai, o incrível, o estourado. O espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast Brulé. E aí, como vocês estão? Levando essa vida dura, hein? Pensa positivo. Tem feriadão chegando aí. Só de pensar de não ter que pegar 3 baldeações de metrô, ai, meu coração fica quentinho. Como o proletariado sofre, não é mesmo? E depois de ficar sem Instagram por 10 dias, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. E agora teremos, finalmente, nosso episódio com as histórias de vocês. De vocês. Quero aqui agradecer a todo mundo que me deixou seus relatos. Confesso que eu dei gostosas risadas e eu espero, de verdade, suprir a expectativa de vocês como contadora de histórias. Também ressalto aqui que as histórias da parte 1 são coisas que eu vivi e que não passam disso histórias, assim como essas. Já assistiu o episódio 15 sobre pessoas sem noção? Parte 1? Não? Pera aí. Para aqui esse episódio e corre lá pra entender sobre o que eu vou falar a seguir. Vai lá, rapidinho. Depois volta pra mim. Pronto, já assistiu? Ou você já tinha escutado antes? Se ajeita aí, fica confortável e vamos começar. Um breve resumo é que no episódio anterior, no episódio 15, a gente conversou sobre pessoas que são sem noção. Pessoas que tomam atitudes que fogem da nossa expectativa de maneira negativa ou que nos deixam confusos quanto a isso. Foi sem noção? Foi maldade? Egocentrismo? Não tem essa resposta. A única coisa que eu tenho é a minha impressão sobre as coisas que acontecem ao meu redor. Eu também posso ter feito algo completamente sem noção para outras pessoas e a vida é assim. Ações e reações e ações. Contei casos, recebi as opiniões de vocês ao longo das semanas, tanto para um lado quanto para outro. E é isso, gente, isso é saudável. Essa discussão influencia a gente a analisar e eu adoro quando eu consigo causar esse efeito em quem está me ouvindo. Vou começar aqui contando a história da Ju. Nome fictício, tá? Nomes, lugares, datas, tudo trocado. A Ju usava aplicativos de namoro para conhecer alguém legal. E assim, eu admiro muito, eu acho isso o máximo. Porque ela conheceu caras realmente legais. Porque ela não olha só a aparência, mas também o jeito de escrever, a escolha das fotos, as conversas e tal. E aí ela conheceu o Gabriel. Gabriel pareceu ser um cara legal, gente boa, o papo tava fluindo e eles marcaram de se encontrar. Marcaram em um bar. Lembrando que é sempre bom marcar em lugares públicos e perto de casa quando você não conhece a pessoa com quem você vai se encontrar. Papo vai, papo vem, beijinho aqui, beijinho ali. Eles decidiram avançar mais uma base e o Gabriel pediu para eles passarem a noite juntos. Pois bem, eles chegaram onde eles tinham planejado e depois dos finalmente, a Ju percebeu que ele estava estranho. Ele estava chorando. Mas nossa, a Ju pensou, tá tudo indo tão bem, tá chorando. Aí a Ju chegou pertinho dele, assim, de mansinho, e perguntou, e aí, tá tudo bem? O que aconteceu? Fiz alguma coisa de errado? Te falei alguma coisa ruim? Ele, chorando, desabafou com um belo conjunto de palavras, tá? Eis a resposta dele. Não, é que você me lembra muito a minha ex. Eu tô numa recaída. Parece que eu tô numa recaída e ela tá noiva e não sei o que lá e bababá, bababá. Lembrando que eles tinham acabado de passar a noite juntos. Bar, conversa, beijação, tudo. E ele tava lá, simplesmente chamando a Ju de recaída. Ai, ela terminou comigo porque eu traí ela. Oh, tadinho, tadinho. E a Ju escutando aquilo, só pensando, puta que pariu. Onde foi que eu me enfiei? E ela ainda foi empática, falou, não, imagina, impossível. Nem deve ser tão assim, parecida comigo. Pode ser alguma coisa da sua cabeça.
E o que ele fez? Ele abriu o WhatsApp da ex ali na cama mesmo. Ai, Jesus. E pasmem, a menina era gêmea. Gêmea da Ju. Os mesmos traços, o mesmo estilo, o mesmo jeito de tatuar. Ali percebemos que o cara tem um padrão. O padrão? A ex dele. Que cara sem noção, meu Deus. Tem que ser muito narcisista pra não pensar nos outros e muito sem noção pra não ler o ambiente, sabe? Olha em volta. Como que ele fala um negócio desses, mano? Porra. Mais uma. Tinha um cara que a Paula saía. Ela conheceu ele num aplicativo de namoro e eles já tinham saído antes, tá? Pois bem, eles foram pra um hotelzinho. Ela achou estranho porque eles acabaram indo pra um bem mequetrefe, ali, região Augusta e arredores, daqueles que é piso de carpete. Ai, meu Deus, tempos tristes. Você já teve o desprazer de entrar em um? Então, ela chegou, colocou o telefone pra carregar. Eles acabaram ficando ali naquele hotel mesmo. Mas desde o início ela se sentiu estranha, com medo. O que ela fez? Ela chegou e falou pra ele: olha, Cadu, não tá legal aqui, tá? Eu não sei, eu tô me sentindo insegura. Não tô me sentindo à vontade. E, assim, ele já estava ali. Já era tudo ou nada. Quando eles terminaram, ela foi pegar o telefone que ela tinha botado pra carregar. E não tinha carregado nada, nada, nada. Instalação elétrica de centavos. Olha a luz acesa, hein? Quando ela tirou da tomada, o flash do celular ligou sozinho. Estranho. Mas beleza. Ela só guardou o celular e foi tomar banho. Quando ela ia entrar no chuveiro, o que aconteceu? Apagou a luz do quarto inteiro. Aí, o Cadu levantou, se aproximou dela e contou: olha, Paula, eu tenho mediunidade. E comentou que também estava sentindo uma coisa estranha. Vamos embora daqui. Agora. Vamos embora agora. Eles pegaram as coisas, se vestiram e saíram correndo. Correndo do quarto. No caminho, Cadu foi gritando pelos corredores: você não é bem-vindo aqui! Para os espíritos excitados que lá habitavam. Você não vai seguir a gente em nome de Jesus, berrando. E as pessoas que estavam lá saíram dos quartos para ver o que estava acontecendo. Segundo ela, esse dia foi babado. Ai, Cadu, cadê a noção? Eu não sei o que é pior. Ele falar com os espíritos ou levar a Paula num hotel desses. Mequetrefe. Caído, capenga, xoxo. O que vocês acham? Irias? Vamos lá, mais uma. Eu tô fazendo um compilado, tá, gente? Eu sei que tá, é muita história, mas eu tô tentando fazer um compilado. Roberta, ela tinha uma amiga que ela conheceu pessoalmente, mas depois de conhecer pessoalmente, elas não se viram mais. Elas só se falavam nas redes sociais, assim, durante toda a pandemia. A amizade delas era ótima. Segundo Roberta, a amizade era de milhões. Ambas eram super divertidas e eu vou chamar a outra de Marina. Roberta e Marina se deram muito bem. Mas aos poucos e com as situações, a Roberta viu que a Marina seria uma amiga não tão próxima. Por quê? Por que ela sentiu isso? Porque ela viu que não era alguém em que ela podia confiar. Não no sentido de ilegal, mas de contar com. Se ela precisasse, não seria uma pessoa com quem ela poderia contar. Tipo, elas marcavam de sair juntas e a Marina não atendia. Ela tinha que ficar procurando e assim, isso deve ser realmente muito chato, você marcar de sair com uma pessoa e a pessoa simplesmente não atender e você ter que sair procurando onde ela tá. Então, como elas se divertiam juntas, a Roberta considerou que a Marina seria apenas uma amiga de rolê. Assim, todo mundo ganha, win-win. A Marina insistiu com a Roberta para elas começarem um negócio pequeno, juntas. Insistiu. E a Roberta pensou que, por que não? Era algo que elas poderiam fazer à distância, né? Dava para fazer esse projeto online. Beleza.
A Marina ligava para a Roberta, mandava 1000 mensagens agendando reuniões para elas discutirem sobre esse projeto novo. Mas quando chegava na data e na hora da reunião que a Marina marcou, ela sumia. A Marina sumia. A Marina marcava e a Marina sumia. Ela aparecia no dia seguinte com umas 20 mensagens, rindo, contando que pegou no sono, ou trabalhou demais, ou não conseguiu porque não estava se sentindo bem psicologicamente. E assim foram meses sem conseguir fazer a primeira reunião. A Roberta já tinha perdido a cabeça. Já estava beirando o ranço. E o que ela fez? Ela chegou na Marina e falou: olha, Marina, não tá dando certo. Você nitidamente não tem tempo agora para um projeto como esse. Não dá para eu ficar te esperando todos os dias e você só aparecer dias depois falando que não pôde comparecer na reunião, que você mesmo insistiu pra gente ter. Não tem como. Ai, não, amiga. Me dá uma chance. Não desiste de mim. Eu vou dar um jeito. A gente vai fazer. Vai dar certo. Vai ser muito legal. A gente vai fazer dar certo. Ia dar certo, meu querido ouvinte? Óbvio que não. Óbvio que não ia dar. A Roberta deu a última chance. Trouxa, né, Roberta? Trouxa. E o que aconteceu? Mais do mesmo. Ela, Marina, marcou a reunião. Na data, não apareceu, não atendeu o telefone, não respondeu mensagens. Simplesmente, puf, sumiu. A Roberta, então, mandou mensagem falando que o projeto terminava ali. Ponto final. Assunto resolvido. Ela já sabia que seriam só colegas mesmo, que estava tudo bem. Não era alguém que ela podia contar quando precisasse, como ela me contou antes, mas era alguém que, se saíssem juntas, ambas teriam uma noite divertida. Sem noção? Muito, mas ainda não cheguei na parte sem noção da história. Um dia, a Roberta saiu para almoçar com o namorado dela e a Marina. Nesse almoço, a Marina contou que ia ter uma festa no Clube XYZ, que era muito da hora. E a Roberta, coincidentemente, já queria conhecer essa festa. Mas ela nunca foi, porque era um lugar mais seletivo, era uma coisa muito específica, que tinha que ir com uma galera. Não era, assim, não era o rolê definido dela, né? Por isso que ela nunca foi. Marina, então, falou: ai, gente, vamos. Vai a gente, mais o menino que eu tô ficando. A gente fica junto lá, a gente dança junto, a gente vira a noite juntos, dando risada, conversando, dançando. Pode comprar o ingresso. Ela insistiu. E ali, na mesa, a Roberta comprou 2 ingressos. R$160 pra ir. Pra Roberta era caro, mas ela realmente queria conhecer o lugar e agora ia ter uma companhia, ó. Bom, ótimo, ótimo. Pois sucedeu o quê? O tempo passou. E a data da festa estava chegando. Até que, num belo diazinho cis, a Roberta entra no Twitter e vê um tweet da Marina vendendo o ingresso dela, porque ela não ia mais. Ela não vem mais. Na hora, a Roberta foi pro WhatsApp e mandou: vem cá, querida, você vai vender seu ingresso sem me falar nada? E lá se foram mais desculpas. Ai, ai. Olha, isso é coisa de gente narcisista. Ela marcou com a Roberta, insistiu, convenceu a Roberta de ir e depois ou foi muito narcisista em não lembrar da Roberta, ou foi completamente sem noção de vender sem falar nada, como se fosse uma coisa comum. Ela achou que a Roberta e o namorado iam chegar na festa e não ia perguntar dela. Ou então ela já meio que imaginou: ela vai me ligar, mas eu não vou atender. Enfim. Isso é bem aquelas pessoas que sofrem de adolescência tardia e justificam tratar de qualquer jeito os outros porque, eu tenho um problema. Queridos, aqui ó, todo mundo tem problema, tá? Isso não justifica você ser um amigo bosta. Certo? Certo. Também quero contar pra vocês essa história que, por coincidência, foi muito parecida com a que eu contei na parte 1, a história da calcinha. Vai abrir opiniões, tá? Vai abrir, assim como a história da calcinha também vai abrir opiniões, já tô vendo. Vamos lá. A Bia e o namorado, eles viviam frequentando a casa de 2 amigas próximas. Elas dividiam com mais uma moça. Só que essa terceira moça
ela nunca estava em casa. Ela conhecia o casal, tá? Ela só não estava em casa. Geralmente ela ficava na casa da namorada, mas quando ela estava em casa, não era muito de interagir, ela ficava no canto dela. A Bia e o boy praticamente moravam lá com essas amigas. Já chegou deles irem na quarta-feira e só irem embora na segunda de manhã. Constantemente, a Bia perguntava para as amigas se a terceira não se incomodava deles estarem sempre lá. E a resposta era sempre: ai, a casa é nossa também. A gente pode chamar e deixar permanecer quem a gente quiser. Não se importe com isso, não se preocupe. Aqui você vai, né, dar razão para a terceira menina. Mas calma, eles viviam lá, mas também contribuíam com os gastos do apartamento. Eles faziam compra de mercado, eles compravam material de limpeza, etc. É como se eles realmente morassem lá. Até aqui, ok. Daqui pra frente, euzinha não tem como dar minha opinião firme sobre como eu reagiria, porque eu não tava lá. Quando foi comigo, eu também não soube o que pensar, né? Eu só deixei pra lá. Um dia, eles estavam lá e essa terceira menina chegou em casa. Ela entrou na sala, perguntou pro casal que tava lá se eles iriam dormir lá. E eles disseram que sim. Ela ficou conversando com eles um pouquinho, fez uma socialzinha e depois se trancou no quarto dela. Foi pra lá ficar no canto dela. Depois de algumas horas, ela saiu do quarto, foi pra sala e perguntou se o casal ia dormir na sala. Eles falaram que se não fosse atrapalhar, iriam sim. Ai, não, imagina! Pode ficar, tá tudo bem. Essa foi a resposta dessa terceira menina. Eu não dei nome pra ela porque ia ficar muito nome na história. Quando deu umas 6:30 da manhã, na segunda-feira, ela levantou pra tomar banho. E depois do banho, ela ficou passeando pela casa de toalha. Foi pra sala puxar assunto com o casal, de toalha. E a Beatriz ficou sem entender direito, porque ela nunca tinha ido até eles pra conversar, pra socializar e tal, jogar a conversa fora. Por que ela tava fazendo isso agora, só de toalha? Elas nunca foram íntimas e isso incomodou muito a Bia, porque o namorado dela tava junto. A questão nessa história foi e é, né? Não se sabe a resposta. A Bia não sabe até hoje se a menina fez isso como forma de demonstrar que ela estava incomodada de eles estarem lá na casa o tempo inteiro, ou se ela foi sem noção de fazer isso despretensiosamente com o namorado da Bia lá. A dúvida pairou no ar. Não se sabe. Depois de um tempo, a menina foi convidada a se retirar do apartamento por outras situações, inclusive mais pesadas, que ela teve com as outras duas moradoras. Mas o que você acha? Foi para demonstrar o incômodo ou ela foi sem noção? Desligada? Não sei. Pamela. Vou chamar de Pam. Ela achou um apartamento no grupo de Facebook. Não conhecia as meninas com quem ela iria, né, possivelmente dividir. Agendou a visita para conhecer. Adorou o AP. Gostou muito das meninas e decidiu ficar. Ela morou nesse apartamento por um pouco mais de 2 anos. E sempre achou que elas 3 eram muito amigas. Guarde essa informação. Ela até comentou que eu falei no episódio 11. Ai, ela é tão boazinha, ela é tão do bem. E elas eram assim, uns amores. Com o tempo, ela foi percebendo que uma das meninas, Joana, falava mal de uma pra outra. Falava mal dela pros outros, falava mal dos outros pra ela. Falou mal da família dela, de uma amiga próxima da Pam, enfim. Uma cobrinha, né? E o que a Pam fez? Abriu o jogo, fez um exposed da gata, chamou outra menina e contou tudo. Qual foi a reação da Joana, gente? Pra mim, é uma reação muito óbvia, né? Ela teve uma reação completamente reativa. Daquelas que xingam, aponta o dedo, falou que a Pamela era sem caráter, que era um absurdo gente dessa índole morar com elas, sendo que a Pam nunca atrasou um aluguel. Jogou na cara que a casa era dela, o teto era dela, blá, 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 blá. Ai, mas ela era tão boazinha, não era? Porra, a bicha fez um post no Instagram difamando a Pamela, o que daria um belo de um processo, tá? Mas a Pamela achou que não valia a pena.
Ela simplesmente juntou suas coisas e se mudou. Mas que falta de noção, né? Que falta de senso. A pessoa achar que ela vai falar mal de Deus e o mundo e nunca ser descoberta, né? Não é mesmo? Ainda mais essas pessoas que pagam de santos, bonzinhos, gentis. Depois que ela se mudou, a menina ainda mandou um textão no WhatsApp. Coisa de gente que não tem coragem de falar pessoalmente, tá? Dizendo que gostava sim, gostava muito dela. Mas e agora? Como vão ficar os nossos amigos? Nossos amigos, amor. Amigos da Pamela, né? Pamela pensou meus amigos, né? Eu que apresentei. A Joana, boca de sacola, ficou com um total de 0 amigos. Pois como eu falei no episódio 11, essas pessoas não conseguem fingir por muito tempo. E o caos que é conviver com elas cansa. Aí todo mundo se afasta. Sem noção? Sim, pra mim, sem noção. Uma pessoa que tá errada e ainda quer expor os outros na internet é uma pessoa sem noção. Next. Ana. Ana é uma moça jovem, bonita, tava solteira. E aí ela conheceu um rapaz. Vou chamar de Jefferson. Ana e Jefferson começaram a namorar. Foram morar juntos. Hoje são casados. Essa história já tem um tempinho, tá? Ai, no início do lovezinho, eles foram morar numa kitnet. E o Jefferson, ele tinha 2 amigos vizinhos que estavam naquela pegada de solteiro, de dar rolê, levar mulher pra casa. E antigamente, o Jefferson ia com eles nesses rolês. Ele também era um recém-solteiro. Sucedeu o quê? Vou contar a história do vizinho que mora no apartamento debaixo do dele. Esse vizinho ficou morrendo de ciúmes que o parça dele tinha começado a namorar. O brother. Porque agora ele ia ter que fazer os corre dele sozinho. Há suspeitas de que esse carinha é um invejoso. Meio talarica. Porque quando o Jefferson se divorciou da ex, esse cara foi atrás e ficou com ela. Enfim, um ótimo amigo, né? Esse cara forçava a barra cobrando coisas do casal. O novo casal, Ana e Jefferson. Como se ele fosse, assim, tão importante que ele deveria ser considerado. Aqui, quero levantar um obs. Tem gente que não consegue perceber que não é tão importante para as outras pessoas e isso é muito triste. Porque ninguém vai te colocar em primeiro lugar sem motivo, tá? Aqui, fora do obs. Sair da letra itálica. Pois bem, eles viajaram juntos, os 3. Foram passar um dia na praia. E aquela coisa, né? Praia cansa, sol cansa. E ele informou ao casal que eles iriam sair à noite. Beleza. Eles foram pro quarto, tomaram um banho, descansaram um pouco, mandaram mensagem pro cara avisando que eles estavam prontos. O vizinho sem noção tava com uma moça no quarto, então eles não iam insistir muito. Só avisaram. Sabe como é, né? Deixa o cara. Gente que não enche o saco. O que eles fizeram? Saíram sem o cara. Saíram pra comer na rua e tudo bem. Depois de uns 40 minutos, até que demorou, hein? Foi cochilo. O cara responde as mensagens descendo a lenha no casal. Indignado que saíram sem ele. Um ultraje. Eu também conheço gente assim, tá? Que se acha importante a ponto de ficar puta com alguém por não considerar ela. Sendo que ninguém nem tchum pra essa pessoa. Depois, ele ficou uma semana de cara virada. Sem falar com nenhum dos dois. E quando ele viu que ele não ia dar em nada, né? Ignorar eles, ele voltou atrás. A Ana ia pra praia com o Jefferson e esse peso extra de vizinho barra amigo tava com o Jefferson. Ele foi de casal com uma moça que todos ali no bairro sabiam que era uma pessoa que não era confiável. Indiferente do que ela fazia como profissão, qual era o mérito dela, ela era uma pessoa que não era confiável, uma mentirosa. Uma mentirosa conhecida, né? Mas era uma pessoa muito conhecida na cidade. Uma cidade pequena. Então todo mundo se conhece e sabe os podres um do outro, e se não sabe, inventa. Enfim, ela tinha fama de ser mentirosa, de enganar a cliente. Ela já tinha fingido gravidez, que não existe. Enfim. Essa moça era parente de um ex da Ana. Pode ser estranha a coincidência, mas em cidade pequena rola muito isso de todo mundo conhecer
e ou ser parente de todo mundo. Vou colocar o nome da mentirosa de Bárbara. A Bárbara começou a brincar com o novo namorado, né? O vizinho, que a Ana tava indo atrás do ex. Que brincadeira saudável, né? Que ela tava ficando com o ex, traindo o Jefferson. Chegou ao ponto dele chegar na mesa do almoço com o Jefferson, fazendo piada de chifre, falando bem-vindo ao time dos cornos, dizendo que a mulher dele viu no celular do ex da Ana, eles marcando encontro. E essa foi a primeira DR entre Ana e Jefferson. A Ana ainda rebateu com Jefferson que nesse dia do suposto encontro, eles estavam juntos. E o que a Ana fez quando soube que mentiram sobre ela? Na hora, ela mandou uma mensagem pra Bárbara, a mentirosa, falando pra ela se envolver com qualquer outra pessoa, menos com ela e o relacionamento dela. E que se visse ela na rua, ia tacar-lhe o pau. Bárbara contou pro vizinho. E o vizinho fez o quê? O quê? Tirou satisfação com Jefferson, falando que ele era moleque. Porque não era pra ter contado pra Ana essas coisas. Que era entre eles, coisa de brother. Ele traiu a confiança. Gente, tem que ser muito sem noção só pra cogitar falar uma coisa dessas. Ambos com seus mais ou menos 30 anos, tá? Que são pessoas adultas. De todas as histórias. Não parece, mas são. O Jefferson, obviamente, achou um absurdo o cara falando que era pra se resolver com ele. E respondeu que ele tinha que se resolver com a mulher dele. Certíssimo. O vizinho sem noção e agora sem amigos ficou solo nessa jornada da vida. Porque bloqueou o casal e sumiu por anos. Paz. Outra história, linkada com essa agora da Ana e do Jefferson. O Jefferson, como eu falei, tinha 2 vizinhos, lembra? O do apartamento de baixo que eu contei agora e o vizinho de porta, no apartamento do lado dele. E vamos com o vizinho sem noção de porta. O nome desse é Bill. Ele era tão sem noção que ele trabalhava com a mãe de uma amiga da Ana e sempre dava em cima dela. Só que ela recusava. Ela sempre dizia que não tinha interesse, que estava namorando um amigo dele, bloqueou o telefone dele no WhatsApp. Reparem, isso tudo com o Bill sabendo que ela estava namorando o Jefferson. Famoso talarica. E o que ele fez? Ele não aceitou. Então ele começou a inventar coisas horríveis sobre ela. Ele chegou na mãe da amiga da Ana, que ele trabalhava junto, sugerindo que ela proibisse a filha dela de andar com a Ana, porque a Ana era uma puta, segundo as palavras dele. Sim, ele usou esse termo, foi o termo utilizado por esse pedaço de cocô. Ele falou que ela fazia rodízio de homens, que ele morava parede com o cara que ela ficava. Aqui já tinha um relacionamento sério, tá? Mas ele queria desmerecer o casal. E que ele ouvia tudo que rolava ali. Alerta de gatilho. Ele falou que o Jefferson levava os amigos dele pro apartamento para que esses amigos fossem clientes da Ana. Isso já tiraria o meu réu primário, mas vamos continuar. A mãe da amiga da Ana chamou a filha, que chamou a Ana para contar tudo isso, e ela foi quebrar o pau com o cara. Falou que precisava ser dito, né? Ele ainda quis se vingar. Errado, ele ainda quis se vingar da Ana ter tirado a satisfação. O que ele fez? Ele começou a levar uma moça pro apartamento dele. E na hora do coito, na hora do love story, ela gritava: Ai, Bill, não ouve essa puta que mora aqui do lado. Ai, Bill. Cortei o resto, tá, gente? É proibido para menores. Falava coisas daí pra baixo. E a Ana teve que aguentar isso, gente, por uma semana. Sem noção, maldoso, adolescente tardio, louco, todas as alternativas acima. Reflita. Ai, gente, eu não tinha pensado em fazer episódio contando as histórias de vocês, mas eu achei deveras divertido, tá? Rir da desgraça dos outros me faz ver que as minhas estão ali no mesmo nível. Não são tão ruins, não são tão boas. Todo mundo ali junto. Ninguém solta a mão de ninguém. E assim, é tudo muito relativo. A gente nunca sabe qual é a intenção da outra pessoa, a não ser que a outra pessoa deixe claro. Que a pessoa diga, que a pessoa se expresse. Eu acho comunicação um traço da personalidade muito forte, muito interessante. Quando a pessoa se comunica bem, eu já vejo com bons olhos.
E eu não falo comunicar bem no sentido de ser gentil. Falo comunicar bem no sentido de a mensagem que eu estou passando vai ser recebida e entendida. Ai, fulano não gosta de ciclano? Fulano fala pra ciclano. Não precisa falar toda hora também, né? Mas se chegar no ponto de acontecer o conflito, a pessoa vai falar, olha, não gosto de você e tá tudo bem, tá? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Uma coisinha interessante, tá? Uma dessas histórias que eu acabei de contar é minha. Mas eu vou deixar um mistério, porque eu sou, assim, uma gata misteriosa. Não vou dizer qual é. Uma dessas histórias é minha também. Gostasse? Curte, compartilha com os amigos, me dá 5 estrelinhas no Spotify. Me segue lá no Spotify. Poxa, é bom, porque aí quando eu lançar, você já vai receber de primeira. Ali, primeira mão. Já vai estar quentinho, saído do forno. Quer compartilhar algo comigo? Pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Quero pedir para vocês também me ajudarem a divulgar o podcast no boca a boca. Eu acabei de passar dias infindáveis no meu retiro espiritual obrigatório, que foi ficar sem Instagram. E eu queria contar com a ajuda de vocês para poder compartilhar isso, porque como eu fiquei sem o meu perfil, eu fiquei só com o perfil do podcast, então o alcance é um pouco menor ainda. Ainda, tá? Ainda. Tá crescendo, tá crescendo. Mas eu conto muito com vocês para me ajudar a divulgar. Você gosta desse podcast? Você ouve esse podcast? Você dá uma risadinha com esse podcast? Mostra para outra pessoa. Compartilha. Vocês sabem onde me encontrar. Eu sou Dan Lisboa, @Dani Lisboa nas redes sociais, que está funcionando. E @pod.castroulette, que é a página do podcast no Instagram. Segue lá, gente. Dá um like, compartilha. Tá bom? Eu quero desejar para você um ótimo resto de dia. E até a próxima.